Mas, falando aqui com Lídio Lima e Claudiomiro Ferreira. Claudiomiro, seja bem-vindo aqui no programa, no estúdio da FURG FM. Vieram falar, então, justamente sobre a criação dessa revista que está para sair, então, revista literária Silêncio. Como é que surgiu essa ideia de criar essa edição? Como é que vai ser a circulação dela? Como já planejaram isso? Como é que vai ser a distribuição? Primeiro, eu gostaria de saber a origem do nome. Por que eu acho que vou deixar Silêncio? para o Cláudio falar, porque eu já falei tanto aqui no início dessa apresentação, deixa ele falar um pouco. Por que silêncio? Por que escutar? Por que denominar silêncio? Que é algo que fala muito. Por incrível que pareça, paradoxalmente. Não, para mim a questão do excesso de barulho que há hoje em dia em todos os lugares que a gente vai e as pessoas não respeitando o espaço que, né, é de todos, muitas vezes em lugares públicos, enfim, já vinha me preocupando há bastante tempo, me incomodando há bastante tempo. E a nossa convivência com a literatura, tanto minha pessoalmente quanto a do Lídio, já vem de muito tempo, né? Essa questão literária sempre foi muito forte em nós. E quando eu vim aqui para Rio Grande, a gente acabou se conhecendo, frequentando o mesmo lugar. Claro, cada um de nós tem os seus trabalhos pessoais, mas assim como o grupo do Trivium, que ele, né, perguntou, que foi a ideia do Lídio e a gente acabou levando adiante, ainda está levando adiante, surgiu numa dessas conversas informais a ideia de fazer uma revista literária. E conversando pelo bate-papo de uma rede social, né, que a gente tem cadastrado, enfim, aí ficou aquela coisa, tá, mas e o nome e tal? E ele dava sugestão de nome e eu achava que não, a gente debatia até que ele sugeriu o nome Silêncio e aí eu achei perfeito, fantástico. E no caso vem... essa minha preocupação é que seja justamente também um alerta, um aviso para que é necessário em determinados momentos, acho que mais do que nunca, um momento de reflexão, um momento de silêncio, um momento de parar, porque é incrível como essa necessidade de fazer barulho, de falar, está cada vez mais forte, e as pessoas acabam não... Incontrolável, né, Claudiomiro? Incontrolável, tu não controla. E o mais interessante é que eu noto assim, que mesmo quando o silêncio tem incomodado as pessoas, e quando há um local de silêncio, alguém, acho que involuntariamente ou sem se dar conta, começa a fazer barulho, quando muitas vezes são lugares onde a gente precisa ter concentração, trabalho, enfim. O pessoal chega em casa, liga o rádio, liga a TV, abre a janela, não pode... porque assim... a vida interna, quem tem a necessidade de uma vida interna, por exemplo, todo mundo tem. Algumas pessoas têm essa necessidade de uma vida interna, de um ensimesmar-se, como diz o Ortega Gasset. Olhar para dentro de si, pensar, raciocinar com aquilo que passou o dia. Precisa de silêncio. Precisa de um tempo para ti, para tu pensar. Só que quanto mais barulho a gente vê, as pessoas estão cada vez falando cada vez mais alto. Porque está muito barulho, então... Está muito barulho ao redor, e aí a pessoa vai aumentando o tom de voz, o barulho vai aumentando, daqui a pouco está todo mundo gritando. E tu precisa de um momento de silêncio. Se tu não tiver um momento de silêncio para ler, de raciocinar sobre o que tu aprendeu, sobre o que tu viu, sobre o que tu ouviu, aquilo se desfaz. Aquilo se desfaz no ar, porque, em última análise, o silêncio é o cimento. Ele acimenta as ideias dentro da tua cabeça, porque alguém já conseguiu ler um livro no meio de um show de rock? Eu acho que o silêncio é uma forma de tu falar contigo. Exatamente. Sem dúvida. Boa metáfora. Eu acho que a maneira da gente falar com a gente mesmo é o silêncio. Eu até tenho a prática de, quando eu estou fazendo meus trabalhos, enfim, ouvir uma rádio sendo uma música agradável, baixinho. E eu chego até a me perco a concentração da música, dependendo da concentração que eu estou no trabalho, mas é algo sempre num nível aceitável para mim. Agora, o que a gente vê é um desrespeito em função do grupo social onde a pessoa está inserida, seja no trabalho, no ônibus, enfim. É que chega um momento, eu acredito, em Rio Grande, o Rio Grande está vivendo agora esse momento, esse boom, né, de explosão de investimentos, e tu olha para a hora do rush, né? Sim. Não só o início da manhã, meio ali, o final da tarde, o horário do almoço ali, que é incontrolável. Não é... Tudo bem, tu vai fazer silêncio nesse caso, né? Vamos falar agora, daqui a pouco vamos falar da revista. Mas a questão da poluição sonora, se a gente for entrar nessa análise fria
da poluição sonora, que Rio Grande atingiu níveis, acredito que muito acima do que acontecia há 15, 20 anos atrás. Eu não tenho isso certo e exato, né? Como medir isso. É claro. Mas claro. é meio incontrolável, acredito. Acho que um ponto bem interessante que... Até mesmo o cassino, né? Sim. O cassino tu não vê mais... Tu não consegue mais tranquilidade no cassino. Mas o ponto onde a gente acha um pouco mais preciso é que aí a pessoa está dentro desse turbilhão, vai para casa, consegue chegar em casa. Chega em casa, liga a TV no máximo, liga o rádio, começa a gritar com os filhos, porque ele já está nesse pique e não consegue refrear. Não consegue baixar a marcha. Então, até a ideia da revista também engloba isso. Ó, tu pega a revista como um exemplo, mas um livro, uma coisa mais tranquila para tu dar uma baixada nessa, porque se continuar sempre nesse ritmo, o título onde, né? O título chama para esse aspecto, mas o outro aspecto também que é importante é a gente tentar congregar autores aqui da região. Não só da cidade, mas cidades vizinhas. O conteúdo vão ser de autores, então, da região, Claudiomiro mesmo? A maioria deles, mas tem gente de Minas Gerais. Hoje em dia é mais fácil fazer essa troca de informação, de texto e tal. Mas também dá uma oportunidade, porque a gente percebeu, conversando, né, que há muita gente produzindo, mas muita dificuldade de juntar tudo isso. A gente vê esforços pessoais, no caso, né, de pessoas lançando seus próprios livros, o que se chama hoje em dia de autopublicação, mas assim, algo que congregue isso, nós não visualizamos. E aí onde surgiu a ideia do Lídio, né, e eu, assim como o grupo do Trivium que a gente montou e vem levando, eu apostei na ideia. A gente conseguiu essa publicidade nesse jornal diário e houve esse convite para vir aqui, que eu fico muito agradecido. E agora a nossa tarefa é fechar essa edição. Já tem todo o material, e para chegar ao ponto de ir atrás dos ou patrocinadores ou incentivadores, né? Qual é a ideia de periodicidade que vocês têm? Olha, mestre, é uma edição experimental. A gente pensou em não colocar prazo, assim, mês, até porque não se sabe, não se tem uma ideia de como é que vai ser o fluxo, enfim. Mas essa reportagem que foi feita aqui já pede contribuições para o próximo número. Uma coisa vai ser em função da outra, entendeu? Então, a gente não tem um pleno conhecimento de como vai funcionar, então a gente está indo com um certo... respaldo. Com certo cuidado, assim. Mas a ideia é lançar o quanto antes esse número e assim que houver mais material, já lançar o próximo. E o que esse primeiro número reservará aos leitores? Literatura, contos, crônicas, reportagens, tem ilustrações, tem fotografias de um colega nosso, o Wilson Fonseca, que disponibilizou para fazer. Exatamente. Meu colega na academia. Exatamente. Tem ilustrações da Rosalie Colares, que há pouco tempo voltou da Grécia, ela teve num programa anterior aqui falando da experiência dela também. Então, haverá textos, haverá ilustrações, fotografias, e um aspecto que eu achei interessante a gente colocar é o humor. Isso que eu ia te questionar. Pois é, porque a gente percebeu que existe muitos quadrinhos, principalmente, ou cartoons, ou charts, que tem a ver com a literatura, que são fantásticos, que até tem a turma de Charlie Brown, tem o Snoopy escritor, são tiradas fantásticas. O Angeli tem algumas tirinhas também que são incríveis. E eu não vejo por que não inserir isso nesse contexto literário, porque também é um estilo de literatura. Ainda bem que hoje em dia as histórias em quadrinhos, que eu me lembro que eu fui proibido da minha mãe de tirar gibi no colégio uma época, foi onde eu comecei a ler livros, enfim, mas hoje já o preconceito que se tinha com quadrinhos há um tempo atrás já diminuiu enormemente, e a gente quer inserir isso para fazer um diferencial em relação a outras revistas que a gente tem usado como referência. Atrai outros públicos também, não é? Também. E Rio Grande aqui, em relação a charge de quadrinhos, né? É um celeiro incrível. Max Zimmer, Lorde Lobo, o próprio Wagner Passo, Alisson Afonso. Então, um ponto interessante incrível. É que no ano passado eu trabalhava num jornal e aí eu fui aos poucos abrindo um espaço para conseguir pôr contos de rio-grandinos nesse jornal. Sim. A gente fiz uma força e consegui. E foram expostos, era um semanário,
em algumas edições, contos de Rio Grandinos com ilustrações também da Rosalie. Exatamente. Mas o que me chamou mais atenção foi que, assim, quando eu falei para o Claudio Miro sobre essa possibilidade, ele mandou e-mails para as pessoas. No mesmo dia, retornaram 30 e-mails já com os contos. Então, produção há. Um grupo que produza, com certeza eu conheço algumas pessoas, falo com elas, só que a gente tem uma tradição, e até a gente às vezes troca alguns textos falando sobre isso. O da Marta Medeiros, que ele me trouxe uma vez, é fantástico sobre isso, que o escritor ele tem um pouco de timidez, ele diz, não precisa nada, eu só quero mostrar aqui no meu textinho. Até ela diz que tem, nesse artigo, tem um palestrante profissional que é amigo dela, e reclama, vocês escritores, a gente aqui com palestrante tem uma tabela, vocês vão dar uma palestra, cobre sem pila, vocês quebram as pernas da gente, não dá. Não é só para mostrar meu trabalhinho, parece que a autoestima de quem escreve parece muito baixa, ou porque a gente vê em outros campos da arte, eu como tive um contato com outras pessoas, os músicos, pintores, desenhistas, falam, eu sou artista, já um crachá antes, eu sou artista. Escritor não tem muito isso, acho que não sei se é uma timidez que por isso se esconde atrás das palavras, se é um costume de antigamente, não, eu escrevo por amor à literatura. A autoestima do próprio escritor, porque às vezes realmente de tanto, né, de repente produzir, tem que mostrar, de alguma forma ele quer mostrar aquilo, então de qualquer forma ele mostra. Agora assim, para saber um pouco mais sobre o projeto, o projeto teve origem ali então no Sebo Dom Casmurro, acredito, um espaço fabuloso para quem quer conhecer um pouco da história, né? Porque ele tem a oportunidade de ter contato com livros antigos, né? Edições de revistas antigas, livros fora de catálogo, itens, objetos antigos. É quase que um museu ali que está sempre em mutação pela rotatividade do que é comercializado ali. Vocês falaram que a origem... Só querendo te interromper, mas... Por favor, porque já que falasse no Dom Casmurro, isso é uma coisa que a gente tem que enaltecer, a persistência. Exatamente. Do Heraldo. Do Heraldo. Porque, né, na verdade, isso é muito difícil manter o que ele mantém. Sim. Isso é difícil. Isso é mal compreendido, e ele conseguiu com persistência, porque não é o primeiro local que ele insiste nisso, ele teve outros locais, e ele manteve com dificuldade, se sabe disso, com dificuldade ele manteve, e eu acredito que Rio Grande deve reconhecer isso, sabe? A persistência dele, de manter este tipo de local que não é fácil de manter. E a quantidade em Rio Grande é mínima. Nós temos 3 sebos em Rio Grande, comparado a Pelotas, que tem acho que 3 ou 4 vezes mais sebos do que Rio Grande, e tem mercado. Eu tenho muita simpatia pelo Heraldo, porque quando eu vim aqui para Rio Grande, eu vim a trabalho, foi o local onde ele me recepcionou, onde ele me deu abertura, onde eu conheci várias pessoas que hoje eu mantenho relação até hoje. A gente troca ideias, conversa, mostra textos, a gente, né, faz essa troca, porque, voltando a essa questão da produção literária, todas essas pessoas que contribuíram, né, fizeram de bom grado, porque acreditam no projeto, confiam na gente e tal, a gente agradece a eles. Mas a gente tem notado, a exemplo desse texto que eu passei para o Lídio, que basicamente são 2 etapas. Primeiro, o autor escrever, né, ele se ter isso para si que eu quero escrever, depois é mostrar, e digamos 3, então, assim, se valorizar. Queríamos a gente poder fazer uma compensação financeira, porque a gente acredita que o autor deva receber pela sua produção. Afinal de contas, até agora a gente tem trabalhado gratuitamente nesse projeto até agora, mas a gente sabe que as pessoas que escreveram, que contribuíram, têm a sua formação, disponibilizaram o seu tempo. Isso tem que ser contabilizado no sentido de valorizar a carreira do autor, do produtor. Quiséramos nós, a gente pudesse fazer essa compensação mais adiante. Quem sabe a gente possa fazer isso. Vocês têm a ideia de comercializar essa revista? Ela vai ser distribuída? Vocês pretendem
atrair patrocínio, Sim. Ou seja, aqui é o momento, então, para isso, né, Lídio? Eu só gostaria das perguntas. Nós temos 3 perguntas. Não, então, tem aqui, ó. Temos 3 minutos. Não, mas a gente vai dar uma esticadinha. Então tá. Né? Se a produtora liberar, Permite, né? produtora. Produtora liberando. 3 minutos de prorrogação. Prorrogação. Um para cada pergunta. Um para cada pergunta. Ou tu ganha o jogo, ou tu tenta empatar, né? Segue, vamos. Bom, o Luiz Carlos diz, então, quanto ele se sente contemplado pelo programa, acho que é o de hoje, tá? Ele gostou pra caramba, e pediu para eu exaltar, então, a importância do silêncio, então, para a vida em sociedade. Então, já conquistaram um fã. A Helena também, participativa, quer saber se vão incluir críticas teatrais ou artísticas, né, acredito que da região, e ela também pergunta se não podem criar um grupo que incentive escritores ou leitores. Eu já estendo essa pergunta da Helena para saber se você tem um link, um contato com a Academia Rio Grandina de Letras, de repente o curso de letras da FURG tem algum intercâmbio que vocês estejam pensando? Pode ser. Tem um aspecto que eu queria ressaltar depois disso aí. Um dos pontos que eu queria falar sobre isso, na verdade nós temos um grupo, um grupo do Trivium. Trivium, que é a origem, né? Que é sobre gramática, lógica e retórica, que nós iniciamos exatamente com essa questão, para se compreender melhor as coisas, tentando produzir como escritor, como um leitor, para captar a obra do autor, tu tem que compreender a básica da lógica, da gramática e a retórica e a parte da escrita propriamente dita. Nós temos esse grupo. Agora ele anda meio parado, vamos dizer assim, em stand-by, porque a gente tem muitas outras coisas. Trabalho, produzindo outras coisas. Filho. Pois é, da minha parte apenas. Mas o grupo tem que dar a sua continuidade. A questão é que, quando nós montamos o grupo, a minha ideia, e repassei para o Cláudio, eu achava extremamente interessante que era um grupo que não tinha vínculo com nada. Não havia professor, não havia aluno, havia pessoas interessadas em determinado assunto que trocariam ideias. E como não havia vínculo com nada, porque eu conheço pessoas que se interessam sobre determinadas matérias, mas, por exemplo, se nós dissemos, é vinculado à FURG, o pessoal já se retrai um pouco. Não, é universidade, o pessoal tem que ter... Então, procuram, então, uma certa independência de qualquer instituição. Exatamente. Não achei... eu, pessoalmente, eu fiquei, de certa maneira, desapontado, porque foi muito pouco procurado o nosso grupo. Nós botamos propaganda no jornal, inclusive, foi muito pouco procurado. Eu até brincava que era o grupo mais elogiado e menos procurado, porque todo mundo que eu encontrava, parabéns pelo grupo de vocês. Não, mas a nossa página no Facebook tem tido alguns acessos em função de uma alimentação que a gente faz de algumas informações ali. E realmente é algo que a gente precisa manter, não está morto, é bem interessante ressaltar isso aí. Não é um assunto em voga. E essa questão desses tipos de curso, no caso de artes liberais, é diferente. A relação, por exemplo, se a gente for comparar com os Estados Unidos, que são as universidades que fazem esses cursos, aqui a gente tem a nossa tentativa, a nossa realidade que é mais independente lá no nosso grupo de estudos, lá que é informal, onde a gente conversa, troca assuntos, troca textos, informações, auxilia uns aos outros. É mais ou menos independente em função da simpatia que a gente tem pelo espaço, pelas pessoas. Mas tem o caso, por exemplo, da Andréia Pires, que é uma das colaboradoras dessa edição, que ela tem um curso de escrita criativa, uma oficina, que é algo interessantíssimo para quem quer participar, desenvolver algumas técnicas, enfim. Se houver a possibilidade de uma instituição educacional acolher alguma possibilidade, ou enfim, mostrar, eu acho que vale a pena a gente estar aberto a todas as possibilidades. Caberá à pessoa ver em qual aspecto ela se enquadra melhor, ou ela se sente mais à vontade. Mas é importante que a pessoa procure isso aí. A nossa ideia
sempre foi mostrar possibilidades. Essa moça, a Helena... Helena. Se quiser mandar para nós temos um e-mail aqui, se quiser mandar Por favor. Informações assim de algo que esteja acontecendo para a gente veicular, para ser também um veículo de informação da cena literária, artística, cultural de Rio Grande, fantástico. A revista precisa desse tipo de material. Quem tiver e quem quiser mandar, vai ser muito bem aceito. Revista silencio@hotmail.com. Esse é o e-mail, pode mandar que a gente vai... Agora já está quase fechada a edição, mas a gente pode encaixar... Já trabalhando na segunda edição, então. Exatamente. E tu falou da crítica literária, né? Da crítica. Um colega nosso, Matheus, está contribuindo com um texto fantástico sobre cinema. Vão ter 2 textos sobre cinema já definidos. E se alguém tiver mais alguma crítica, alguma avaliação de algum filme... material se tiver material para mandar, pode mandar que a gente avalia e vai receber com muito gosto. Bacana, então. Quero elogiar, então, aí a iniciativa do pessoal, do Claudiomiro, né, e do Lídio, em fazer, então, tocar para frente. Acho que carece um pouco desse tipo de iniciativa, não só na parte literária, né, professor, mas outras edições, cunho comercial, esportivo. Acredito que Rio Grande já já consegue absorver muito bem. E falta um pouco também de organização entre os escritores. Falta. Agora, os músicos, depois dessa pequena pendenga que houve com a Festa do Mar, eles resolveram, vamos nos unir. Na hora, né? Na hora. Os escritores, quem sabe, por essa questão de timidez, não criaram isso. Até eu conversei com um rapaz que ele escreve, nós temos um texto dele aqui na revista, e eu perguntei para por que vocês não fazem isso? Ele disse, não, alguns se uniram acho que é o Fita Amarela, se eu não me engano. Tá, mas aí quantos? Eu perguntei, 3. Nós temos, por baixo, assim, nós devemos ter mais de 60, 70 escritores em Rio Grande. 3 se uniram a um grupo que é de música. Mas esse grupo ele tem mais eventos. Eu já tenho acompanhado algumas coisas, inclusive há poucos dias agora parece que teve uma peça teatral que teve um público bem considerável. O espaço deles está bem... tem que ver a realidade de cada pessoa, né? Que... Porque eu tenho meu trabalho que é turno integral, o Lídio tem o dele, a gente tem as suas... O Rodi, que é também uma pessoa que eu conheci aqui, que está participando também, ele gostaria de fazer parte de algumas outras coisas, em função do trabalho também não pode. A realidade de cada pessoa. Tu viesse de onde? Quando dissesse que viesse a serviço em Rio Grande, e aí permanecesse, como é que é? Eu sou natural de Pedro Osório. Pedro Osório. Trabalhei em Porto Alegre, Erechim há algum tempo e acabei vindo para cá em função de aspectos profissionais, né? E estou aqui desde 2008, onde fui acolhido pela cidade fantasticamente por pessoas que me receberam aqui, me deram essa abertura, onde eu comecei a desenvolver mais esse gosto pela literatura, né? E essa revista vem de basicamente 2 experiências. Uma, a experiência que o Lídio falou do semanário, e de uma tentativa de uma coletânea. E aí aqui a gente está conseguindo efetivar mais esse projeto, juntando essas experiências e colocando em prática, né? Bom, o Fernando está me olhando com os 2 olhos verdes aqui, dessa forma. Vou deixar aqui, quero agradecer a presença de vocês. Muito sucesso. Qualquer questão para divulgação, a gente tem espaço aqui na FURG para divulgar. A gente tem que cada vez mais, acho que, estimular esse tipo de iniciativa. Claudiomiro, obrigado, prazer te conhecer. Lídio, sempre em casa aí, né? Professor Péricles Gonçalves. Só o telefone, diz pra gente, ligeirinho. Então. O meu, 81215145, 81215145, e do Claudiomiro, 91267510, 91267510. Quem quiser nos patrocinar ou quiser trazer mais artigos para a revista, é só entrar em contato ou por esses telefones ou por revistasilêncio@hotmail.com. Tá dado o recado, então. Tá dado o recado. Sem tempo para mais nada, vamos encerrando o FM Café dessa quarta-feira até a meia-noite, né? E a reprise às 8h da noite. Amanhã a gente volta com mais um assunto de interesse aí da comunidade. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Até amanhã. Até.